Live que neste momento o Dr. Fernando Pedrotti e a secretária de Saúde de Toledo, Denise Liel, estão realizando no canal oficial da Prefeitura e infelizmente não temos boas notícias. Foi confirmada agora há pouco a primeira morte por coronavírus em Toledo, de um homem de 63 anos. Ele foi diagnosticado na quarta-feira. Ele começou a apresentar tosse, febre e falta de ar. Ele tinha, de acordo com o Dr. Fernando Pedrotti, outros problemas de saúde que acabaram desencadeando então no falecimento deste senhor de 63 anos. Boa noite a Juliana Cremon, Márcia Andréia, as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Então, foi confirmada agora há pouco a primeira morte, primeiro óbito por coronavírus em Toledo, um homem de 63 anos. Ele começou a apresentar os sintomas, foi diagnosticado aí na quarta-feira, com febre, tosse e falta de ar. E como disse o Dr. Fernando Pedrotti, ele tinha outros problemas de saúde que acabaram então acelerando demais esse processo, apesar do esforço de toda a equipe de saúde do município, do Hospital Bom Jesus. Infelizmente nós temos essa notícia triste, né? Nada agradável. Um abraço aí para Helena Mate Rocha, a Ju Nogueira, José Carlos Queiroz, e a Márcia Andréa Reis escreveu aqui, né? Lamentável, porém sabíamos que iria acontecer, mas tinha antecedentes, né? O problema é que, apesar dos números estarem aumentando, algumas pessoas insistem em não seguir as regras que estão impostas aí de distanciamento social ou de isolamento domiciliar. Tanto assim que hoje foram confirmados, além desse óbito, 4 novos casos. Sidney Gomes, boa noite, que notícia triste, realmente é triste. A Heloíse também, boa noite. E realmente é uma notícia muito triste, viu, Cid? É aquela notícia que ninguém gosta de dar. A Solange Terezinha Pessan Esquiava escreveu aqui, pois é, e a conscientização ainda não chegou nas pessoas. A Ângela Maria Mendes também escreveu aqui, que triste. Então, nós tivemos mais 4 novos casos e o que mais preocupa é que 2 desses casos são de transmissão comunitária, ou seja, elas aconteceram em Toledo, não houve contato nem com algum caso já conhecido ou de outro município. Então a Diana Maria Cela até me escreveu aqui, boa noite, lamentável. O primeiro caso é de uma senhora, uma mulher de 53 anos, ela é de Toledo, não teve contato com outro caso. Ela apresentou tosse e coriza. O outro caso de um homem de 48 anos, ele apresentou tosse, perda do paladar e falta de ar. Também não teve contato com outro caso. Márcio Dorigon, lá e a Dani, lá de Ouro Verde do Oeste, muito boa noite. Fabiana Anderson Oliveira, fiquei chocado ontem no mercado, o povo não está consciente da real situação. E é verdade, viu, Fabiana? Eu fui ao mercado hoje pela manhã e as pessoas, infelizmente, não têm a consciência, não seguem as regras. O mercado que eu fui, ele fez o distanciamento, tem a sinalização no chão. Na entrada do supermercado tem ali a medição de temperatura, tem a questão do álcool gel, mas infelizmente tem até uma pia, né, para as pessoas lavarem a mão, mas infelizmente nem todos seguem. Guilherme Luiz Ribeiro, boa noite, muito triste. A Rocelane Prestes, né? A Glaci Maria Mate também está nos assistindo. Então, esse homem de 48 anos apresentou tosse, perda do paladar, falta de ar, e ele também não teve contato com nenhum outro caso. A Cris Miranda Martins, mora em Curitiba, escreveu aqui, né? Boa noite, Márcio. Aqui também a pandemia está só evoluindo. A diferença é que o curitibano é muito consciente, mas reabriram shoppings e agora vamos ver como vai evoluir. É uma preocupação que nós temos aqui também, porque o comércio ele foi ampliado o horário de atendimento, justamente para evitar aglomeração de pessoas,
mas parece que as pessoas não têm essa consciência, né? João Batista Ribeiro, boa noite. Rosângela de Jesus, Alda Regina Zepinski, estamos assistindo. Nós tivemos então mais um outro homem de 42 anos, ele apresentou tosse e coriza, e este homem de 42 anos, ele teve contato no trabalho, então ele foi contaminado, né, no trabalho. E é uma mulher de 41 anos, então na verdade são 3 casos, eu falei 2, na verdade são 3 dos 4 que foram confirmados hoje, que são transmissão comunitária. Essa mulher de 41 anos, ela apresentou febre, tosse, a mialgia, que é a dor no corpo, e dor de cabeça. Ela procurou uma unidade básica de saúde, daqui a pouco eu vou passar, fique atento aí, eu vou passar as unidades básicas de saúde e também o telefone, que é o diz que é uma central de atendimento do coronavírus aqui em Toledo. E ela procurou então e também não teve contato. O Célio Andrade de Oliveira, triste, pois eu não entendo porque há muitas pessoas aglomeradas em bares e lanchonetes. Quase tudo não está obedecendo às regras e se não mudar, lamentável. Vão ocorrer muitos óbitos. Marlene Kamler também, a Julie Della Costa está nos assistindo. Então assim, nós tivemos esse óbito, repetindo, um senhor de 63 anos e 4 novos casos confirmados. 3 desses casos foram de contaminação comunitária, ou seja, o vírus foi contraído em Toledo. A Marisa Menegon escreveu aqui, acho que tem que diminuir o horário de atendimento. O COI, o Centro de Operações Especiais, né? Ele tem se reunido frequentemente, tem analisado e inclusive o prefeito Lúcio de Mar, que na entrevista que nos concedeu na sexta-feira, ele foi muito claro que se houver a necessidade, alguns bairros poderão ter um isolamento mais rígido ou a própria cidade. Um abraço aí para Cristine Cogo, também está nos assistindo. Se você apresentou ou apresentar algum sintoma de coronavírus, como perda do apetite, perda do paladar, perda do olfato, dor de cabeça, febre, coriza ou tosse, falta de ar, né? Dor no corpo, você pode ligar no 3055-8872. Depois eu vou deixar aí nos comentários, tá? Para vocês terem aí esse Disque Corona. Então é 3055-8872. A Lucineide Vaz escreveu aqui, queria tirar uma dúvida, se as pessoas não tiveram contato com pessoas com coronavírus, como elas pegaram? Lucineide, muito boa a tua pergunta. É o seguinte, o vírus transmite pelo ar, tá? Então, o que pode ter acontecido? Pessoas que estavam infectadas transmitiram isso, então, por isso a necessidade de você usar a máscara, ter o distanciamento social, lavar bem as mãos e evitar o contato com os olhos. Por exemplo, nós temos uma mania, né, de limpa o nariz e esquece de lavar a mão, põe no olho ou põe na boca, né? Então, pode ser através disso. Ou a pessoa espirra, né? E esse vírus fica no ar, você não enxerga, mas ele está no ar. E o coronavírus ele tem um tempo maior que ele permanece ativo. Essa é a grande dificuldade. Daí a importância de usar a máscara, mas não só usar a máscara, trocar a máscara de vez em quando. O ideal é que a cada 2 horas você troque a máscara, né? Mas, claro, nem todo mundo tem essa condição. Então, aí, por exemplo, usa uma de manhã e usa uma à tarde, se você precisar usar. Tá, Lucineide? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta aí. A Bruna está nos assistindo? Aqui, ó. Obrigado lá, Jéssica, né? E a Bruna também, a Bruna Manfroy, colocaram aqui, ó, 3055-8872 é o telefone aí da Secretaria de Saúde. Um abraço para a Edna Nunes, a Sabrina Gato nos assistindo, Rosiné Xavier. Infelizmente as pessoas estão brincando. Tenho chamado a atenção dos meus clientes sobre os cuidados básicos e muitos ficam aborrecidos como se fosse algo pessoal. Lamentável, em minha banca ali na feira fiz várias placas alertando a população, mas muitos simplesmente ignoram. E é isso mesmo, viu, Rosiné?
Hoje eu fui, como eu disse, né, mas um pouquinho antes, eu fui ao mercado e um senhor que estava atrás de mim, ele ficou até assim, porque eu fiquei olhando para o chão, como quem diz, viu, o senhor não está vendo a marca, né? É, e, por exemplo, o açougue que eu faço as compras, ele limita 2 pessoas só para entrar no açougue, tá? E se não tiver de máscara, não entra. E você tá certo, viu, Rosiné? Tem que seguir essas regras aí. É o mínimo que a gente pode fazer. A Cris Miranda escreveu aqui, Márcio, que perto de casa somente um mercado, 8 funcionários, aqui perto de casa que ela mora em Curitiba, tá? Então imagine como está o vírus. A prefeitura já fez desinfecção do local, porém cada paciente infecta 2 pessoas. Na verdade, essa taxa de contágio ela pode ser até maior, tá, Cris? Não necessariamente um paciente passa para dois. Já que a Cris tocou nesse assunto, eu já te... o Felipe Pereira escreveu aqui, Lucineide Vaz, que não sabe como contribuir. Por exemplo, você vai ao supermercado, tal, isso aí. Tá? Obrigado aí, o Felipe, aí, por contribuir com a nossa live aqui também. O Dr. Fernando e a Denise comentaram o seguinte também, que um desses casos confirmados hoje provavelmente vai aumentar o número de casos confirmados, porque 2 pessoas que moram numa das casas de um dos casos já começaram a apresentar sintomas, tá? Então agora tem que esperar o prazo para fazer os testes, mas provavelmente serão mais 2 casos confirmados aí ao longo da semana. E qual é esse prazo? Depois do contágio, de 4 a 7 dias é normal, mas essa manifestação de sintomas, elas podem demorar até 2 semanas para aparecerem, tá? Então, repetindo, se você teve perda do olfato, perda do paladar, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, coriza nasal, procure atendimento ou ligue aí no 3055-8872, tá? Que é o telefone aqui da Prefeitura de Toledo para esclarecimentos e para orientações. 4 unidades de saúde aqui em Toledo, elas estão atendendo especificamente questões relacionadas ao coronavírus. São as unidades do Jardim Porto Alegre, Jardim Cosmos, Panorama e Santa Clara 4. Tá? Então, repetindo, Porto Alegre, Cosmos, Panorama e Santa Clara 4. Tá? Boa noite, o Hospital de Campanha montado no César aqui, né? Um abraço para o César Fedel. Se o Hospital de Campanha do João Paulo II já está funcionando, ele está pronto, mas não tem ninguém internado lá, tá, César? Por quê? Daqui a pouco eu falo os números aqui da taxa de ocupação tanto do Hospital Moacir Miqueleto em Assis quanto do Hospital Bom Jesus. Mas não temos ninguém internado lá. Inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz ao prefeito na sexta, e ele me confirmou isso, então nós não temos ninguém internado lá, tá? Ele perguntou também se o isolamento lá não seria melhor que na UESP. Não, porque na UESP há 8 quartos de enfermaria e nós temos 16 leitos de UTI preparados para atender a população lá, tá, César? Então, a UESP, o Bom Jesus, está muito bem preparado para atender. Então, as unidades do Porto Alegre, Cosmos, Panorama e Santa Clara 4 atendem de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 às 19 horas, tá? Sábados e domingos, tá? As unidades do Jardim Porto Alegre e do Jardim Panorama também funcionam no sistema de plantão das 7 às 19, tá? Então, se você tem alguma dúvida ou sentiu algum sintoma, procure uma dessas unidades que eu falei aqui, tá certo? Daqui a pouco também nós vamos deixar aí nos comentários, tá? A secretária Denise Léo lembrou que dos 399 municípios do estado do Paraná, em 248 nós já temos casos confirmados, tá certo? Toledo, com esses 4 novos casos, chegou a 32 casos, 11 deles já recuperados e um óbito, que foi esse senhor de 63 anos que faleceu hoje aqui em Toledo.
Em Cascavel nós já temos quase 500 casos, que é aqui próximo, né? Alexandre Costa, né? Perdão. Infeliz, eu vejo que o maior público a descumprir o decreto são os idosos. Acho que poderiam pegar mais firme em questão do uso da máscara. Infelizmente, a população compara os positivos com o número de população da cidade e fala que isso não é nada. Alexandre, não são só os idosos que não usam máscara, tá? Hoje, inclusive, tinha um jovem aí, devia ser seus 30 anos, né, que disse que não usa máscara porque ele não acredita que o Covid seja real, né? A Lucineide mandou aqui outra pergunta. Quando uma pessoa tem contato com uma pessoa com o vírus, quantos dias leva para saber se eu fui contaminado? É de 4 a 7 dias, tá, Lucineide? Normalmente é isso aí, é uma semana. Pode chegar a 2 semanas, tá? Se você está em dúvida, liga para esse telefone que eu falei aqui, tá certo? O telefone atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Então dá tempo de você ligar lá no 35 58872 se você tem algum sintoma, tá? A gente não quer criar pânico em ninguém, né? Nós estamos só repassando as orientações que foram dadas agora há pouco aqui pela secretária Denise Liel e também pelo Dr. Fernando Pedrotti. Nós tivemos, então, Assis tem 32 casos confirmados, o mesmo número aqui de Toledo, em Tupãssi são 6 casos. Também tivemos casos aqui da nossa região em Palotina, Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa e Guaíra, tá? Boa noite, Torvais, boa noite para você, boa noite a Maria José Silva, Franciele Mota Diniz, Marisa Menegon. Vamos à taxa de ocupação, tá, César? Foi a tua pergunta lá. Um abraço para Salete Balbinotti. Jaqueline dos Santos, boa noite. Que bairro que o senhor que morreu morava? Jaqueline, essa informação nós não temos. Por quê? Não está sendo repassado em função de segredo da informação do paciente. Isso é uma questão que acontece no mundo inteiro, tá? Ninguém passa o nome nem onde mora, tá certo? Porque a preocupação ela tem que ser geral, ela não pode ser específica num bairro ou numa rua específica, tá? Até para não haver discriminação em relação às pessoas. Essas pessoas que são confirmadas, elas ficam em isolamento domiciliar ou vão para internamento caso o estado de saúde do paciente ou da paciente se agrave, tá certo? Então, só para as pessoas entenderem. O COI tem essas informações. A vigilância epidemiológica acompanha cada caso e o COI tem essas informações. Então, o monitoramento é feito pelo COI, mas para o público em geral, essas informações não são repassadas, tá, Jaqueline? Boa noite para a Rosângela Vieira, boa noite ao meu xará lá de Medianeira, o MJ7, o Márcio Jogador, Ruth Lemes também está nos assistindo. Bom, a taxa de ocupação do Hospital Moacir Miqueleto em Assis, dos 18 leitos disponíveis de enfermaria, 9 estavam ocupados hoje, ou seja, 50%. E dos 10 leitos de UTI, 9 estão ocupados, ou seja, essa taxa é de 90%. No Hospital Bom Jesus, aqui em Toledo, dos 8 leitos de enfermaria, apenas 1 estava ocupado neste domingo. E dos 16 leitos de UTI, 7 estavam ocupados. Então, a situação em Toledo ela é relativamente mais tranquila, mas com esse aumento do número de casos na região, é preciso se ter atenção. Por isso, a importância do hospital de campanha lá no Instituto João Paulo II, tá? A Ireni Marisa Schneid, boa noite. Jaqueline, obrigado, não precisa agradecer, a nossa obrigação aqui, a gente tem a obrigação de estar esclarecendo as dúvidas, né? E quando eu não sei, eu realmente respondo que não sei, porque não sou médico, não sou especialista, estou só repassando as informações daquilo que a gente vem recebendo aqui. A Bruna Souza, e os casos que as pessoas ficam de quarentena com sintomas, mas não é realizado exame, como funciona? É o seguinte, Bruna, assim, ó, quando a pessoa
teve contato com o infectado, ela automaticamente vai para o isolamento domiciliar por 2 semanas. E aí a vigilância epidemiológica faz o acompanhamento desses casos, tá? Se a pessoa não apresentar sintomas, ela é testada do mesmo jeito, tá certo? Porque tem casos que são assintomáticos, então eu posso ter o vírus, mas eu não apresentei sintomas. Então é feito o teste do mesmo jeito, tá? Quando as pessoas ficam... você falou bem aqui, é uma quarentena, né? Fica por 2 semanas. Se a pessoa fez o teste, mesmo que ela não tenha sintomas, deu positivo, ela vai ficar em isolamento até se recuperar, tá? Se não deu nada, ok, só aquela pessoa que tem a doença fica em isolamento. Aliás, sobre essa questão de isolamento, Bruna, se tem uma pessoa na sua casa que está contaminada, o ideal é que essa pessoa fique num quarto separado, que ela use o banheiro separado, talheres separados, toalha, roupa de cama, tudo separado, que não haja o contato dessa pessoa infectada com outros moradores da casa, tá? A Ilha Maria Eld Mosman, boa noite. A Rosana Botelho, o Thiago Viana, onde está o pessoal que está fiscalizando as empresas de Toledo? Thiago, a fiscalização está sendo feita pela Guarda Municipal, tá? Então, assim, e o COI também, a partir da próxima semana, vai intensificar, a prefeitura vai intensificar a questão do uso de máscara, tá? A Suzy Alves mandou aqui, misericórdia. Eulet Baltazar Valtich, boa noite para você também. Tem um grupo de fiscalização. Tem um grupo de fiscalização, a Larissa tá minha esposa, né, tá me ajudando aqui, me lembrou bem, tem um grupo de fiscalização também aí, tá, Thiago? Então a Guarda Municipal tem um grupo específico de fiscalização e a partir da próxima semana, essa fiscalização, principalmente quanto ao uso de máscara, vai se intensificar aqui em Toledo. César Krieger, muito importante que cada um faça a sua parte, usar máscara, higienizar as mãos e cuidar, juntos venceremos esse mal. É bem por aí mesmo, tá, César? Bom, gente, as informações principais são essas, então só vou dar uma recapitulada aqui, você que chegou agora, tivemos hoje a confirmação da primeira morte por coronavírus em Toledo, a família aí, e aos familiares e amigos, nossos sentimentos, né? Esse senhor de 63 anos foi diagnosticado na quarta-feira, evoluiu de uma forma muito rápida, apesar de todos os esforços aí das equipes de saúde, infelizmente ele veio a falecer hoje. Ele apresentou febre, tosse e falta de ar. E ele contraiu a doença em outro município em função do trabalho, acabou tendo que viajar. Um abraço aí para Viviane Guerra, Maria e Elza, boa noite para você também. E ele tinha outros problemas de saúde que, de acordo com o Dr. Fernando Pedrotti, podem ter colaborado para agravar esse quadro de saúde, tá? Janete Engel, quantas festas que ainda existem? Qual o procedimento? Janete, você pode fazer a denúncia, se você sabe que está acontecendo alguma festa em algum lugar, você pode fazer a denúncia até por esse telefone que eu passei, o 3558872. Você pode ligar na Guarda Municipal, no 153, na Polícia Militar 190 ou na Polícia Civil 197, tá? Você pode ligar aí, se você sabe de alguma festa, até o 156, a ouvidoria do município, você também pode ligar, tá? Então são esses os telefones. É proibida a aglomeração de pessoas nessa época, tá? É proibido, mesmo na sua casa. Eu vou receber meus amigos. Não, não tem que receber ninguém em casa. É para ficar em casa, quietinho, sossegadinho da Silva. Helena Cristina Pinheiro, minha cidade de Natal em São Paulo, demorou para ter a primeira morte. Hoje mais um, total de 53. Todas as idades. Acabou esse papo de idosos e grupo de risco. Eu agradeço a Deus por não ter rostos conhecidos, mas me dói muito ver famílias sofrendo das mortes. Helene, realmente é muito triste, tá? E eu queria que você me falasse aí qual é a tua cidade natal em São Paulo, né? Pra gente registrar aí, tá, Helene? Então, além desse óbito, nós tivemos mais 4 casos confirmados hoje, nesse domingo. 3 deles são de contaminação comunitária, ou seja, não tiveram contato com nenhuma pessoa fora de Toledo, nem de ninguém que foi infectado nesses casos já conhecidos, tá?
O único que teve aí é um homem de 42 anos, ele apresentou tosse e coriza e teve contato no trabalho, tá? Os outros casos confirmados, uma mulher de 53 anos também teve tosse e coriza, a outra, uma mulher de 41 anos, apresentou febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça. Ela procurou a unidade básica de saúde e foi diagnosticada já através do teste rápido. E o quarto caso é um homem de 48 anos, ele teve tosse, perda do paladar e falta de ar, também não teve contato com ninguém de fora de Toledo. Tá, dona Rosane Nezelo, um abraço para você. Reforçando o telefone então do Disque Coronavírus em Toledo, é o 3055-8872, atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Eu falei antes, né, que dava para ligar, hoje é domingo, né, acabei esquecendo. Então o telefone funciona das 7 da manhã às 10 da noite, no 3055-8872. As unidades básicas de saúde que estão preparadas para atender casos suspeitos são Jardim Porto Alegre, Cosmos, Panorama e Santa Clara 4, que funcionam de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Sábados e domingos, das 7 da manhã também às 7 da noite, Porto Alegre e Jardim Panorama. Lembrando que nós temos hoje em Toledo 32 casos confirmados, uma morte, 11 já recuperados. A taxa de ocupação do Hospital Moacir Miqueleto em Assis Chateaubriand, dos 18 leitos de enfermaria, 9 estavam ocupados hoje, e dos 10 de UTI, 9 ocupados, uma taxa de 90%. No Hospital Bom Jesus, de 8 quartos de enfermaria, 1 ocupado, e dos 16 leitos de UTI, 7 ocupados. Tá certo? Gente, era isso então. Boa noite a Sueli Camargo, chegou agora aqui. O Jornal do Oeste trazendo as principais informações. Daqui a pouco todos esses detalhes estarão no nosso site, o www.jornaldooeste.com.br. Não deixe de ativar as suas notificações para receber as nossas lives a qualquer momento. Uma ótima noite a todos, bom domingo, até amanhã.